Gente, estou no desafio dos cachorrinhos. Como eu não tenho no canal, resolvi gravar para mostrar para vocês. Estou reciclando garrafinha, garrafa PET. Esse mais gordinho aqui, eu fiz com essa garrafinha mais cheinha. Essa aqui, eu fiz com essa garrafinha aqui. Esse aqui, eu fiz com um pedaço de isopor, porque a gente tem duas opções. Se não tiver a garrafinha, faz com isopor. É só recortar o isopor, recorta a cabecinha, prende com arame e faz. Ou pode fazer com a própria massa, porém vai ficar um pouco pesado. O isopor vou recortar aqui, vou cortar ela assim, tipo um ovinho, pra fazer a cabecinha. Os pedacinhos que sobra, eu encho a garrafinha pra ficar mais maneiro. Aqui, eu vou colocar massa aqui dentro pra prender o arame. Pode ser arame, eu tenho aqui um raio de bicicleta, vai ser um raio de bicicleta. Só dobra ele, encaixa pra colocar na cabecinha, tipo que tá esse aqui. E dá super certo. Tecido eu vou usar malha. Argamassa e cimento, mesmo tanto de argamassa, mesmo tanto de cimento. Eu sempre guardo algumas bijuteria, pecinha de bijuteria que vai quebrando pra colocar em alguns artesanatos. Tipo aqui o lacinho da cachorrinha, eu coloquei uma bolinha aqui e outra aqui. Pra fazer o lacinho eu fiz na mão mesmo, assim, de qualquer jeito. Isso assim. Mas se não tiver segurança, esse aqui, por exemplo, ele é feito de papel. Pode arrumar a massa, colocar ele em cima e recortar. E vai ficar certinho pra colocar os lacinhos. Se quiser com lacinho. A coleirinha pode ser de cimento. Corta ela na massa de cimento. Ou se não, envolve uma tirinha assim na massa de cimento. Com argamassa. E prende aqui que vai dar uma coleirinha legal. Então é isso aí. Vamos reciclar. Bom, já secou. Já tá sequinho, nós vamos modelar. Eu fiz aqui uma massinha, uma medida de areia, uma de argamassa e duas de cimento. E a água até ficar no ponto bom pra trabalhar assim. Então é isso aí, vamos lá.
Bom, gente, hoje já tá sequinho. Eu deixei ele secar na sombra. Depois eu coloco na água, assim, uns 3 dias pra ficar a peça bem forte e não ter risco de rachar. Eu espero secar na sombra novamente, totalmente. Tá bem sequinho. Ele ficou assim. Eu coloquei dois botões aqui. Não é da mesma cor, mas agora vai pintar. Vai ficar da mesma cor. A tinta que eu vou usar é acrílica, base de água. Vou pintar ele de preto e branco. E para finalizar, resina acrílica, base de água. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo bastante demorado, tem mais de um mês que eu comecei a gravar, mas estava com problemas de saúde e demorei um pouco, mas graças a Deus está sob controle e consegui finalizar. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para minha amiga Rose, o bairro Vilar dos Teles,
São João do Meriti, Rio de Janeiro. A Roseli, ela trabalha com artesanato, faz muitas artes bonitas. Ela faz para vender, quem tiver aí por perto, quiser comprar as artes da Rose, são coisas lindas. Em especial, um abraço para Clarinha, netinha da Rose. Clarinha tem 4 anos, muito inteligente. Já assiste meus vídeos. Muito obrigado, Clarinha, por assistir meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Titia te ama, viu? Beijo, viu, Clarinha? E um abraço para minha amiga Suzy Lunardi, da cidade de Três Coroas, Rio Grande do Sul. Abraço, Suzy, que Deus te abençoe. Tudo que você faz por mim, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada. E um abraço também para minha amiga Cristina Vilela, em São Paulo. Ela tem um canal no YouTube, Cris Belas Artes. São coisas maravilhosas, vale a pena conferir. Depois vocês vão lá, dá uma olhadinha no canal dela, assiste os vídeos dela. E muito obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.